Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Porciúncula e esse é o canal Infinitas Leituras. Hoje eu vim falar sobre um livro que eu li agora em janeiro de 2018. Esse livro uma amiga minha me emprestou e tá comigo acho que mais de 2 anos já, e eu não tinha tido coragem ainda pra começar a ler, porque eu sempre achei que ele fosse um livro muito pesado, um livro muito triste, e eu acabava adiando. Então esse ano eu peguei esse livro, li muito rápido, ele é um livro assim pra ler durante um dia. E é um livro muito bom, ele é um pouco pesado mesmo, mas é a história da vida de uma mulher assim, ó, incrível, gente. Essa mulher, ela é incrível, um exemplo de superação. O livro é Pulmão de Aço, uma vida no maior hospital do Brasil, da Eliana Zaghi. Esse livro ele é uma autobiografia da Eliana Zaghi, uma mulher que viveu e vive ainda há mais de 40 anos na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo. E ela teve poliomielite, que é a paralisia infantil, com 1 ano e 9 meses, em 1976. A Eliana, ela teve uma vida muito difícil, gente, dentro daquele hospital, porque imagina uma criança ser internada com 1 ano e 9 meses e viver mais de 40 anos lá, a vida dela inteira foi lá dentro daquele hospital. Então, esse livro aqui, ela conta um pouquinho de cada fase da vida dela, assim. Esse livro ele é dividido em 20 capítulos. O livro todo em si não é em ordem cronológica, mas dentro de cada capítulo, que ela especifica um tema, né, dentro do hospital, por exemplo, o surto. Tem um capítulo que ela fala sobre o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, que é onde ela ficou internada, onde ela fica internada, né, durante esses 40 anos. E tem outro capítulo que ela fala sobre ela e os amigos dela que ficaram internados. Então cada capítulo é sobre um assunto diferente, e dentro desse capítulo tem ordem cronológica. Ela vai contando desde que ela era pequena até a vida adulta. A Eliana, ela conta como é que ela ficou doente. Ela diz que os pais dela levaram ela várias vezes no posto de saúde para vacinar, e eles naquela época não davam vacina se a criança estava um pouquinho doente, um pouquinho com febre ou com dor de garganta, alguma coisa assim. A Eliana, ela não foi vacinada, e depois ela começou a ficar doente e demoraram para descobrir que ela estava com poliomielite, porque lá não tinha muitos recursos. Ela teve que ser enviada para outro hospital, não tinha ambulância. No fim ela conseguiu uma carona, os pais dela conseguiram uma carona, né, e foram lá para o Hospital de São Paulo, para o Hospital das Clínicas de São Paulo, que era referência na época, referência no Brasil em tratamento e diagnóstico dessas crianças com poliomielite. Nesse livro, a Eliana, ela não conta só sobre a vida dela, ela fala também sobre os acontecimentos que vieram junto, né, com a história dela. Então, ela fala um pouco sobre a história da poliomielite, sobre os surtos que o Brasil teve, sobre como eram as máquinas, como era o tratamento. Então, é bem interessante, porque junto com a vida dela, que é incrível mesmo de saber, a gente vai saber também um pouco sobre a poliomielite, sobre essa doença, né? Ela conta que o Brasil teve um grande surto de poliomielite entre as décadas de 50 e 70. E antes de ser erradicada, a poliomielite foi erradicada no Brasil em 1989, a partir de 89 já não teve mais casos, né? Por isso que é tão importante os pais levarem as crianças para tomar a vacina, aquela da gotinha, porque é uma doença muito horrível, que ela evolui muito rápido. No livro ela conta que São Paulo teve um grande surto de poliomielite em 1960, e o hospital ele teve 794 casos de poliomielite. Imagina, gente, 794 crianças com poliomielite em São Paulo. E o hospital ele estava tão lotado porque, como ele era referência no Brasil, ele recebia crianças do Brasil inteiro. Tanto que não tinha respirador mecânico para todo mundo, não tinha pulmão de aço para todas as crianças. E conta que para cada criança internada, uma criança morria naquela época no hospital, né? E eram crianças por tudo, perto do elevador, no corredor, em tudo que é lugar. Essas crianças que ficavam internadas durante muito tempo, que eram as mais doentes mesmo, as que estavam com mais gravidade, né? A família deixava as crianças no hospital, porque a maioria das famílias eram de outras cidades, eram de cidades do interior, e elas não tinham recursos para ficar vindo visitar as crianças ou para ficar com as crianças ali no hospital. Então, assim como a Eliana, outras crianças viveram a vida toda dentro daquele hospital, e a família delas eram elas mesmas
e a equipe de enfermagem, os médicos, né? Porque as famílias, infelizmente, abandonavam as crianças lá dentro e não conseguiam manter, né? Não conseguiam manter esse convívio, infelizmente. A Eliana conta que passou anos sem ver a mãe e o pai dela, às vezes 2 anos depois ou mais, eles iam lá visitar. E, infelizmente é muito triste, porque essas famílias elas não tinham também como levar essas crianças para casa, né? Porque se a família tivesse um pouquinho mais de dinheiro, conseguia comprar os equipamentos e manter as crianças em casa. Mas, infelizmente, com a Eliana e os outros amigos que ela conta aqui nesse livro, isso não aconteceu. E ela conta também algumas coisas sobre como era traumático para elas, assim, elas se apegavam às enfermeiras e a pessoas que visitavam, a pessoas que voluntários que visitavam o hospital. Eles se apegavam muito a essas pessoas, principalmente quando eles eram crianças, né? E aí depois essas pessoas simplesmente sumiam, não iam mais no hospital por inúmeros motivos, né? Que na verdade ela nunca ficou sabendo exatamente por que essas pessoas sumiam, e diz que ela e os amigos dela sofriam muito, porque eles se apegavam, eles eram crianças carentes, se apegavam, né, a essas pessoas, e essas pessoas simplesmente iam embora. Uma coisa muito cruel dessa doença é que a poliomielite ela paralisa os músculos, e só os músculos. Então não é como uma lesão de medula, né? Por exemplo, a pessoa que tem uma lesão de medula, ela vai ficar paralisada, só que ela não vai ter sensações também, né? Da onde ela foi atingida para baixo. E no caso da poliomielite, a poliomielite evoluía muito rápido. Algumas crianças, elas tinham alguns movimentos ainda dos braços e das mãos, mas no caso da Eliana e de outras também, que ficaram internadas lá, elas não mexiam nada do pescoço para baixo. Então, elas não mexiam os membros, mas elas sentiam tudo. Elas sentiam dor, sentiam coceira, sentiam frio, calor, sentiam tudo. Então imagina, gente, ficar preso numa cama durante anos, sentindo coisas e não podendo se mexer. Deve ser horrível. E essas crianças, elas sentem muita dor, porque os membros, eles vão atrofiando, então, né, atrofia às vezes em posições que não são confortáveis e que realmente deve doer muito. Eles até fizeram fisioterapia, ela conta que quando eles eram crianças, eles fizeram um pouco de fisioterapia, mas isso não se manteve. A Eliana, ela conta que, apesar de tudo, ela foi feliz dentro do hospital, com as amizades que ela teve, com todo mundo que ela conheceu e com as coisas que ela viveu. Ela foi uma pessoa muito perseverante, porque apesar de não mexer do pescoço para baixo, ela aprendeu muitas coisas. Ela aprendeu a escrever com a boca, ela ganhou um laptop, né, na época que ela ainda era bem jovem, assim, e ela aprendeu a mexer na internet, a digitar. Então ela começou, a partir disso, a ver quão grande era o mundo e ver que ela tinha outras possibilidades, né? Então ela começou a conhecer coisas diferentes, começou a conhecer pessoas também pela internet. Ela conta que ela fez coisas bem legais também. Ela conheceu a praia, conheceu a casa de uns amigos, ela foi numa formatura. No fim, ela fez várias coisas bem legais. E hoje em dia, a Eliana, ela é pintora. Ela pinta quadros lindos, 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 gente, com a boca. Ela vende os quadros. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro site dela. Tem quadros lindos mesmo. E tem uma entrevista bem legal também que ela fez na época do lançamento desse livro aqui, que foi em 2012. Ela participou do programa do Jô Soares em 2012, quando ela lançou esse livro. Então também vou deixar aqui o link do vídeo para vocês assistirem, porque é bem legal. Ela conta um pouco sobre a vida e a trajetória dela. Esse livro aqui, ele foi publicado pela editora Bela Letra em 2012. E a minha classificação para os livros, ela vai de 0 a 5 estrelas. Esse livro aqui ganhou 4 estrelas. Na verdade, a história dele ganhou 5 estrelas, mas eu não dei 5 estrelas pro livro por causa da edição. Esse livro é um livro relativamente novo, ele 5 anos atrás, né? Ele não deveria, acho que, ser assim, desse jeito. Ele tem as páginas brancas e ele tem essa margem aqui, ó, nos cantos, né? E eu achei essa diagramação dele muito estranha. Ele poderia até ter sido um livro menor, ou as fotos que ele tem várias fotos legais, fotos históricas.
e ele poderia ter as fotos maiores se a diagramação tivesse sido melhor aqui. Eu realmente não sei por que ele foi formatado desse jeito, né? Mas isso não me agradou, deixou um texto bem bagunçado. E fora isso, eu achei esse livro bem legal. Ele tem várias fotos, até aqui atrás. Ele tem a foto de algumas crianças nos Estados Unidos dentro do pulmão de aço. O pulmão de aço era uma máquina gigantesca, assim, como se fosse uma redoma, e as pessoas eram colocadas dentro, e a pressão que essa máquina exercia fazia com que os músculos da respiração, responsáveis pela respiração, eles começassem a trabalhar. Algumas crianças eram colocadas dentro dessas máquinas justamente para fazer com que os músculos trabalhassem numa tentativa de que elas conseguissem respirar sozinhas. Só que quando a criança já estava muito comprometida, a doença muito avançada, não era eficaz. No caso, a Eliana ficou alguns dias nesse pulmão de aço e não funcionou. Ela teve que passar o resto da vida dela presa a um respirador mecânico mesmo. E aqui mostra uma foto de crianças lá nos Estados Unidos presas nesse pulmão de aço. As crianças ficavam todinhas dentro da máquina, só com a cabeça de fora. Então é bem triste, assim, aqui nessa foto a gente tem enfermeiras lendo para essas crianças, a gente tem também bichinhos e bonecas pendurados, assim, porque as crianças elas não podiam se mexer, então elas ficavam só olhando para essas coisas, né? Depois eu vou botar aproximar essa foto para vocês verem. Tem fotos do arquivo pessoal da Eliana, de coisas que ela viveu no hospital, dos amigos que ela fez e de artistas que ela conheceu, então é bem bonito esse livro, gente. Eu gostei bastante, eu recomendo. É um livro que a gente lê e fica um pouco triste, mas a gente também fica bem motivado com a história de vida dela, né? Porque é realmente muito bonita e toda a superação que ela teve, né? E ela conseguiu estudar, conseguiu virar uma artista plástica e realmente a lição de vida dela aqui nesse livro é incrível. Eu amei ter lido esse livro, agradeço a minha amiga por ter me emprestado e não sei por que eu demorei tanto pra ler, porque realmente gostei muito. Gostou dessa resenha? Gostou de conhecer um pouquinho mais desse livro? Deixa um comentário aqui pra mim. Me indica outros livros nesse estilo também, eu gosto muito de ler esse tipo de livro. Se tu conhece a história de outras pessoas também que se superaram e escreveram livros, me dá indicação, vou gostar muito de conhecer. Se tu gostou do vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, assim vai ajudar bastante o canal. Compartilha com os amigos nas redes sociais, me segue nas redes sociais, Infinitas Leituras, tem no Facebook, no Instagram. Desejo a todos vocês infinitas leituras. Muito obrigada por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.